Bonjour, eu sou o chefe Caio Corrêa da Le Cordon Bleu, São Paulo. Hoje estaremos fazendo Saint-Honoré, uma sobremesa clássica francesa à base de massa brisée, pâte à choux, craquelin e creme pâtissier. Vamos lá? Para começar a nossa receita, eu vou iniciar pelo craquelin. O craquelin é uma massa que vai em cima da choux, né, da massa de bomba, que ele vai dar acabamento e textura. Então eu vou colocar os 3 ingredientes na batedeira: a manteiga, o açúcar e a farinha. E eu vou fazer o que a gente chama de sablagem, que é um método de mistura onde eu vou misturar esses ingredientes até obter uma farofa. Aqui os 3 ingredientes eu vou misturando com a raquete até formar essa farofa, tá? Em velocidade baixa. Eu já tenho aqui um saco picotado aberto, tá? Um plástico, onde eu vou abrir com a ajuda de um rolo essa massa assim que ficar pronta. Então aqui eu observo que a minha massa já começou a formar. Ela é uma massa bem solta, né? Não é uma massa compacta, né? Eu aqui aperto ela e consigo desmanchar ela com facilidade. Esse é o ponto que eu quero. Vou pegar aqui um pouco da minha massa, colocar aqui no plástico e abrir com o rolo. Aqui eu quero abrir numa espessura bem fina. Então eu vou pressionando com o rolo essa massa para dar essa espessura bem fina. E aqui eu tenho um bico de confeitar, eu vou cortar com a parte de trás do bico. E agora eu vou levar para o freezer, eu preciso congelar essa massa. Enquanto meu craquelin vai gelar, no freezer eu vou fazer a minha massa brisée. Para fazer a minha massa brisée, eu vou utilizar o mesmo método que a gente fez no craquelin, que é a sablagem. Então eu vou colocar a farinha e a manteiga no bowl da batedeira. Vou colocar também o sal. E eu vou misturar até formar aquela areia. Essa massa em especial, a gente tem água, tá? Então, nesse momento que eu já tenho aqui a minha farofa, eu adiciono o ovo, deixo misturar. E, se necessário, eu dou o ponto dessa massa com água. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de água, bem pouco. E eu misturo até que essa massa se forme como um bloco. Toda vez que eu faço uma massa brisée, eu tenho que tomar cuidado para não trabalhar demais essa massa, tá? Se eu trabalho muito a massa, eu acabo desenvolvendo o glúten e ela fica elástica. A gente não quer uma massa elástica. Aqui, ó, formou uma massa uniforme, tá pronta. Eu vou pegar aqui a minha massa e eu já vou abrir no plástico.
Essa é uma massa que eu posso fazer, deixar ela descansar no mínimo 4 horas antes de utilizar, se eu não for congelar a minha produção antes de fazer. E eu posso deixar essa massa em mise en place também, dentro da geladeira, ou congelar ela por até 30 dias. Essa massa a gente conhece também como massa podre, tá? Aqui eu quero uma espessura de aproximadamente 3 milímetros. Já tenho aqui a minha massa aberta, já está na espessura que eu quero. Aqui eu vou colocar a massa sobre o silpá. Eu vou virar. Aqui eu já vou cortar com a ajuda de um aro. Esse aro tem 20 centímetros. Eu já vou cortar a massa. E aqui com um aro um pouco menor, eu vou só pressionar em cima, colocar em cima, para marcar o desenho onde eu vou aplicar depois a minha segunda massa. Então aqui a massa já está cortada e marcada, eu vou furar ela com um garfo. E agora eu vou levar essa massa para o freezer. Eu quero congelar ela, né? Lembra que eu falei que a gente trabalha essa massa, a gente pode desenvolver um pouco o glúten. Então eu congelo ela para relaxar esse glúten e depois no forno ela não perder o formato. Então a minha massa brisée foi congelar, a gente agora vai fazer a patachoux. Patachoux, para quem não conhece, é a massa de bomba, né? A massa da Carolina. Então eu vou começar colocando água na panela, sal, açúcar e a manteiga. Aqui eu quero ferver essa água e diluir toda a manteiga. A patachoux pode ter algumas variações, ela pode ser doce ou salgada ou neutra e pode ser feita com água, leite ou água e leite. A massa feita com água ela fica mais crocante, já a massa feita com leite ela fica mais macia. É uma massa super versátil que a gente pode colocar qualquer recheio. O Saint Honoré é o santo padroeiro dos confeiteiros e um chefe que tinha a sua loja na Rue Saint Honoré, em Paris. Ele criou essa sobremesa, né? Dando nome em relação ao santo e à rua que ele tinha a sua confeitaria. E aí ele criou esse doce, que também pode ser feito com uma base de massa folhada, certo? Baunilha e caramelo. Então aqui eu vou misturando para derreter toda a manteiga. Assim que ferver, eu vou retirar do fogo e adicionar a farinha toda de uma vez. Agora eu misturo até formar uma massa. E agora eu volto para o fogo. E aqui eu vou cozinhando e começo a criar uma película no fundo da panela. Quando eu crio essa película, eu sei que a minha massa já está pronta, já está cozida. Então agora eu vou tirar do fogo. Vou colocar na batedeira. Volto para a batedeira agora com a raquete. Agora eu misturo. Nesse primeiro momento eu quero tirar um pouco o calor. Estão vendo que sobe todo esse vapor?
Então eu vou deixar esse vapor subir para em seguida colocar os ovos. Os ovos são fundamentais, ele que vai dar o ponto da minha massa, tá? A umidade do ovo que vai dar o ponto na massa. Então sempre colocando aos poucos, mas tomando cuidado para não colocar pouco ovo no início e cozinhar o ovo, porque aqui eu tenho uma massa quente e aqui o meu ovo está frio. Se eu jogar uma quantidade pequena de ovos na massa, eu acabo cozinhando. Então, geralmente a gente vai colocando o ovo um a um, ok? E a quantidade de ovos pode alterar, né? Dependendo da farinha, se está com mais umidade ou menos umidade, ou se você secou mais a massa no fogo ou não. Aqui a massa já tirei um pouco o calor, vou começar a adicionar os ovos. Então adiciono uma parte e sempre deixa incorporar 100% antes de colocar mais ovo para ter certeza que não vai passar o ponto da massa, ok? A massa agora vai ganhando uma textura cremosa e ela começa a ganhar um pouco de brilho. Aqui eu já tenho uma massa homogênea, já está pastosa. E como eu vejo o ponto dessa massa? A gente fala que ela faz o ponto V. Então eu pego um pouco de massa, coloco na minha espátula, ela cai e corta, fazendo um V. Então esse é o ponto da massa, esse é o ponto que eu quero. Se eu colocar muito ovo e ela ficar muito líquida, não vai ficar ideal, correto? Então, de novo, pega a massa na espátula, vira e deixa ela escorrer. Quando ela cai, ela corta e faz esse ponto V. Vejam que ela escorre, ela não está líquida, tá? Não é aquela massa líquida que escorre da espátula, ela escorre aos poucos, certo? Então esse é o ponto da massa. Agora eu vou pingar. Então aqui eu tenho um bico liso de 12 milímetros. Na base da minha massa brisée, eu vou fazer um anel fora, em cima da onde eu marquei com o aro. E agora eu vou fazer um desenho no centro para ter peso, para essa massa não subir. Certo? Então essa é a minha base do Saint Honoré, com uma massa brisée e uma patachoux por cima. Agora eu vou pingar os meus choux, as minhas carolinas. Aqui eu tenho o meu craquelin congelado. Como ele é fino, bem fininho, ele tem que estar bem congelado. E eu vou colocar eles em cima do meu choux. Agora eu vou colocar a minha base, os meus choux para assar, num forno a 160 graus, por aproximadamente 40 minutos.
Agora a gente vai fazer o recheio do Saint-Honoré, que é o creme diplomata. Então, é um creme à base do creme pâtissier. Então, eu vou começar raspando a minha baunilha. Já vou colocar o leite na panela. A minha baunilha raspada. E vou levar isso aqui para o fogo. Eu tenho aqui o leite que está aquecendo. Enquanto ele aquece, eu vou misturar em um bowl separado as gemas com o açúcar e o amido. Lembrando que toda vez que eu misturo gema e amido, eu preciso misturar imediatamente. E aqui eu vou fazer o que a gente chama de blanchir, que é o branquear. É dar uma leve batida para misturar bem a gema com o açúcar e o amido. Aqui o meu leite está fervendo, então eu vou temperar as gemas, ou seja, eu vou colocar um pouco de leite quente nas gemas para aumentar a temperatura da gema, sem que ela cozinhe. Vou voltar para a panela e agora eu vou cozinhar esse creme. O creme aqui está começando a engrossar, então eu vou retirar ele do fogo. E eu vou misturando sem parar. Aqui nesse primeiro momento, o creme fica opaco e espesso. Agora eu vou voltar para o fogo e vou cozinhar ele até ele ficar mais cremoso, mais fluido e com brilho. Eu preciso fazer isso para cozinhar o amido. Se eu não cozinhar o amido, depois eu vou ter um gosto de farinha no creme. Então aqui eu já tenho um creme mais fluido, com brilho. Eu já sei que o meu amido está cozido. Eu vou tirar do fogo. Eu vou adicionar minha gelatina hidratada, folhas de gelatina hidratada em água gelada, tá? Quando eu adiciono a gelatina, eu não fervo mais o creme. Eu derreto a gelatina no próprio calor do creme, fora do fogo. Misturo bem. Aqui o creme está pronto. Eu vou cobrir ele com um plástico filme para que não crie uma película e colocar na geladeira. Agora a gente vai fazer o caramelo. Começar a fazer o caramelo. Então, em uma panela, eu vou colocar a água, o açúcar, sempre a água embaixo primeiro, para ela já começar a fazer a diluição do açúcar. E a glucose. Eu vou deixar isso aqui ferver, vai começar a cozinhar até a temperatura de 170 graus. Aqui eu tenho o meu creme de leite fresco do meu creme diplomata, tá? O creme diplomata é a base do creme pâtissier que a gente acabou de fazer com gelatina, com a adição do creme fouetté. Então aqui eu vou colocar o creme de leite na batedeira e vou bater ele fouetté, ou seja, em picos médios. Aqui eu já tenho meu creme pâtissier, ele já está frio.
frio e batido, então ele já voltou a ficar cremoso. Então agora eu preciso adicionar o creme fouettê nesse creme e misturar. Então aqui eu tenho meu creme de leite fouettê, batido em pontos médios. Repara que é um creme batido, ele tem volume, mas ele não tá igual um chantilly. Aqui eu vou incorporar os dois cremes juntos. E esse creme fouettê, ele vai trazer leveza para o creme pâtissier com gelatina. E esse aqui é o que a gente dá o nome de creme diplomata. Aqui eu já tenho meu creme misturado. Eu vou armazenar na geladeira até a hora de rechear os meus choux. O meu choux já está pronto no forno. A gente agora vai tirar ele do forno e deixar ele esfriar. Aqui o meu caramelo já chegou na temperatura de 170 graus, eu desliguei ele. E aqui eu já tenho um caramelo na cor âmbar cozido. Eu vou ir utilizando os dois agora para finalizar. Voltando aqui no choux. Então agora eu vou rechear os meus choux. Eu vou fazer um furo embaixo de cada bombinha. E eu vou rechear com o meu creme diplomata. Já vou rechear minha base também. Então aqui eu já tenho o meu caramelo pronto. Aqui eu vou caramelizar o meu choux. E agora eu vou colar a minha choux na minha base também com a ajuda do caramelo. Então aqui eu vou banhar o meu choux, escorrer bem o excesso e colar sobre a base do Saint Honoré. Eu quero o choux da base na metade do meu choux redondo. Aqui eu colo um por um, eu sempre seguro um pouco até ele colar. Aqui eu já vou escolher os dois últimos para que fique bem fechado, bem redondo. Pronto. A minha base já está pronta. Eu vou agora completar com mais creme diplomata.
E agora, para finalizar, eu vou bater o meu chantilly. Eu vou colocar meu creme de leite fresco na batedeira. Vou raspar a baunilha. E vou adicionar o açúcar. E agora eu vou bater. Obrigado. Então aqui eu estou batendo o chantilly na batedeira. Eu prefiro terminar de dar o ponto à mão. Então aqui eu misturo o creme, ele faz um biquinho e desce. Esse é o ponto do chantilly. Para nós brasileiros, esse é um ponto que a gente considera mole. Porém, esse é o ponto correto. Ele não pode ficar muito firme. Depois, quando a gente aplica, ele corta e fica com uma textura talhada, com um visual talhado. Vou colocar um pouco do creme na base. Assim eu já deixo um fundo branco. Agora aqui eu tenho o meu saco de confeitar com o bico Saint-Honoré. É um bico que tem uma fenda. Então aqui eu vou vir decorando no meio de cada choux. Agora eu faço mais um no meio e assim eu vou finalizando o meu Saint-Honoré. Para finalizar, um choux no centro. E voilà, nosso Saint-Honoré está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Bon appétit et bienvenue ao Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, um novo chefe com mais uma deliciosa receita. Merci!